Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Janaína e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre substantivos. E então, nas últimas aulas, vocês viram classificação, formação e os substantivos coletivos. Nesta aula, nós iremos falar sobre o gênero deles, tá certo? Vamos lá? Gente, lembrem-se que os substantivos são aquelas palavras que nomeiam todas as coisas existentes, todos os seres, ações, sentimentos, qualidades, tudo que tem um nome nós chamamos de substantivos, tá certo? E agora nós iremos estudar o gênero deles. Mas lembrem-se, nem todas as palavras têm um gênero. Primeiro a gente vai descobrir quem são aquelas palavras que têm gênero e aquelas que não têm. Todos esses seres que estão presentes aí na sua telinha, os três têm um nome, certo? Carro, cachorro, menino. Todas essas palavras têm gênero? Não, apenas cachorro e menino. Por quê? Cachorro existe a fêmea e menino existe a menina, tá certo? Então, palavras como objetos, elas não têm um gênero específico. Tudo bem? Portanto, cachorro, carro e menino são substantivos, mas nem todos eles têm gênero. E aí, a gente vai para os principais agora. Gato tem gênero? O que vocês acham? Olha aí o que a tia acabou de dizer. Sentimentos, ações, qualidades não possuem um gênero definido. Então, a gente não vai dizer, por exemplo, que o lápis, a caneta, eles têm um gênero específico. O que acontece? O que nós temos é apenas o uso de um artigo para determinar, mas isso não quer dizer que essa palavra tem um gênero específico, feminino ou masculino. Ela pertence a essa definição, mas não é o gênero daquela palavra, tá certo? Vocês viram gênero biforme e descobriram que em gênero biforme nós temos dois, feminino e masculino. Por quê? Eu tenho uma palavra para dar o masculino e outra para dar o feminino de determinado ser, tá certo? Olhem aí, homem existe, mulher, eles pertencem ao mesmo tipo e têm o masculino e o feminino. Professor e professora, masculino e feminino, tem os dois. Lembra que a tia perguntou se gato teria um gênero? Sim, gato tem um gênero porque existe gato e gata. Então, aluno, aluna, gato e gata, homem, mulher, menino, menina. Essas palavras pertencem ao gênero biforme, porque biforme quer dizer duas formas, tá certo? E o gênero uniforme, tia, quais são? Gente, gênero uniforme já diz uma forma somente. Quer dizer que eu só tenho uma palavrinha para dizer o gênero desses substantivos, tá certo? Por exemplo, se você pega a palavra criança, criança não existe uma outra palavra para dizer o feminino ou masculino, tá certo? Eu tenho apenas criança para dizer o menino ou a menina, tá certo? Mas criança é uma palavra só. E aí nós temos uma divisão de três. Primeiro, comum de dois gêneros. Segundo, sobrecomum. E terceiro, epiceno. Vamos ver quais são as diferenças entre eles? Comum de dois gêneros. Quando uma palavra
ela pode ser auxiliada com o uso do artigo. A palavrinha ela não muda, mas a gente descobre o gênero pela ajuda do artigo ou do adjetivo. Vamos ver aqui como é que isso acontece? Dica: lembrem-se que dois gêneros, dois artigos. Eu posso usar dois artigos. Aqui, por exemplo, o jornalista, a jornalista, o artista, a artista, o jovem e a jovem. Se eu disser que eu vi o jornalista, eu estou falando de masculino. E se eu disser que eu vi a jornalista, eu estou falando de feminino. Mas a palavra jornalista mudou? Não. Quem mudou foi o artigo, tá certo? Então, isso é o mais importante. Você perceber que o artigo quem diz se eu estou falando de homem ou mulher, menino ou menina, tá certo? Claro que nessas outras palavras. Olha aí, o e a. Dentista. Dentista muda a palavra? Não, mas o artigo quem diz se eu estou falando dele ou dela. Estudante também não muda, mas eu posso estar falando dele e dela através do artigo. Sobrecomum. Gente, sobrecomum, ao contrário do comum de dois, ele termina com a palavra Quer dizer o quê, tia? Que quando ele aparecer com um artigo, eu vou dizer que ele é sobrecomum, porque aquela palavra ela não pode ser reconhecida com o uso de dois. Se eu disser a criança, eu fico sem saber se é ele ou se é ela. Se eu digo o indivíduo, eu também não sei se é ele ou ela. Os sobrecomuns, eles precisam de ajuda bem maior. Eles precisam de outras palavras que especifiquem, tá certo? Olhem, a criatura, o indivíduo. A criatura não existe um outro artigo, só existe a. Eu não posso dizer o criatura, posso não, não está de acordo com a gramática. Apenas o indivíduo, tanto tratando dele ou dela. A criança, a pessoa. E agora nós vamos para os epicenos. Cuidado, tá certo? Porque às vezes a gente confunde epiceno com biforme. Mas vamos lá. Se eu tenho o nome de um animal que existe o feminino, por exemplo, gato existe gata. Gato e gata são do gênero biforme. Epicenos são nomes de animais que só têm uma forma. Por exemplo, borboleta. Não existe uma palavra para designar o feminino e o masculino. Existe uma somente para os dois. E para que a gente saiba de quem está falando, a gente usa macho ou fêmea. A girafa, a borboleta, que pode ser macho ou fêmea, o jacaré macho ou jacaré fêmea, não existe outra palavra, certo? A cobra macho ou fêmea, não existe outra. O peixe macho ou fêmea, não existe a peixa. Então, olhem aqui o que nós já estudamos de substantivos. Classificação, formação, gênero e substantivos coletivos. Falta a gente estudar grau e número. Dica da tia: assistam ao vídeo que fala a musiquinha dos substantivos. Só entrar aqui no canal da tia e aí vocês podem assistir a música. É muito divertido e você pode aprender cantando. Tá certo? Então, bons estudos e até a próxima aula!